Estamos ao vivo, tudo bom com vocês? Boa noite. Eu sou Cel Hyde e hoje nós vamos falar sobre a história da magia e sobre como ela está relacionada à religião e ao mesmo tempo não. Então, para praticar magia, não é necessário você ter uma religião. Você pode tanto ser Wicca, como ser até mesmo católico, budista, ou não ter nenhuma religião. Então, assim, não é necessário você ter uma religião para praticar magia. E nós não podemos falar sobre como a magia está relacionada e, ao mesmo tempo, não está relacionada à religião, sem falar sobre a história da magia. Os povos, desde a Idade da Pedra, eles estão se utilizando dos 4 elementos, de plantas, ervas, frutas, raízes, cascas e outros elementos da natureza, como cristais, por exemplo, para poder realizar curas, partos, favorecer colheitas, entre outras muitas coisas que a magia está proporcionando, né? E após isso, um dos povos que mais teve conhecimento e que fez com que a magia tivesse essa expansão foram os celtas, né? Os celtas foram um povo de antes de Cristo que tinham muitos conhecimentos acerca de magia natural, medicina natural, e dentro do povo celta, eles tinham os druidas. Os druidas eram como se fossem sacerdotes, né? Que tinham maior conhecimento sobre a magia natural e estava repassando esse conhecimento para os celtas, né? E estavam realizando curas. Então, as pessoas que estavam ali no poder daquele povo, eles tinham o auxílio dos celtas para poder curar, ajudar o povo no geral, né? E nós não podemos nos esquecer que logo após isso, a magia teve um certo apogeu. O que acontece? A Igreja Católica, quando ela surgiu e ainda estava começando a se consolidar, ela só orientava as pessoas a não se envolver com bruxaria, com bruxas, e não procurar esse tipo de coisa, para auxiliar elas no processo de cura e outras coisas que elas precisavam. Porém, depois de certo tempo, foi criada a Santa Inquisição. A Santa Inquisição, então, perseguiu, torturou, interrogou e matou inúmeras pessoas, principalmente mulheres, que eles acusavam de bruxaria. E essas mulheres nada mais eram do que benzedeiras, parteiras e mulheres que tinham um conhecimento muito amplo sobre medicina natural. Então, quem tinha esse conhecimento começou a se retrair muito mais. E qualquer tipo de escrita ou coisa desse tipo que tivesse já sido divulgado ou escrito mesmo, a igreja queimou. Então, assim, muito conhecimento foi perdido e, infelizmente, milhares de pessoas morreram. Então, o que acontece? Nesse período, foi uma coisa que não se expandiu tanto quanto estava se expandindo, por causa justamente da perseguição às bruxas. E, após isso, nós tivemos o iluminismo, né? Que veio quebrando toda essa coisa da religião, que não acreditava também em bruxas, não acreditava em magia. Também foi quebrando os conceitos do que era Deus e da Igreja Católica. Então, as pessoas que praticavam magia e tinham esse conhecimento da natureza, elas começaram a ter um pouco mais de liberdade.
mas ainda era muito pouca, porque ainda era considerado crime você praticar esse tipo de coisa. Então, era tudo ainda muito sigiloso. E após isso, nós tivemos bem depois, no caso, né, nós tivemos a Revolução Industrial, e mais ou menos nessa época, assim, na metade do século, acho que foi na metade do século XX, nós tivemos Gerald Gardner, que foi um dos precursores e que escreveu muito acerca da Wicca, que é uma religião que cultua um deus e uma deusa, e essa religião acredita nos elementais como seres que personificam os quatro elementos da natureza. Eles comemoram as transições das estações e praticam magia, magia natural principalmente. A Wicca, ela é uma mistura de magia natural com o que as pessoas conhecem como alta magia. E alta magia é aquela coisa mais relacionada a uma coisa mais ritualística, com muitos processos. Então, a Wicca veio e juntou isso da magia natural com a alta magia. Então, era uma coisa, tinha os conhecidos covens, né? Que as pessoas se juntavam para estudo e para praticar magia. Bem nessa época, a magia começou a se difundir muito, porque logo após nós tivemos o movimento hippie. Então, tudo que transgredia as normas da sociedade, tudo aquilo que fugia do padrão, essas pessoas acabavam buscando se interessando. Então, toda essa situação fez com que as pessoas fossem atrás desse assunto, e isso difundiu a magia natural para inúmeras sociedades, porque era um conhecimento já muito presente entre povos indígenas, entre povos de diversas religiões, como o hinduísmo, até o mesmo budismo, mas essa expansão principalmente se deu ali na segunda metade do século XX. Também temos as religiões asiáticas, que embora não tenham assim tantas práticas ditas esotéricas, ainda tem uma e outra. Então, assim, é uma coisa que é muito difundida em diversas religiões, e existem praticantes de magia natural de todas as religiões, seja Wicca, seja até mesmo católico. Tanto é que existem vários processos que a magia natural e até mesmo a Wicca, que é conhecida como a religião das bruxas, tem muito semelhante com outras religiões, principalmente essa coisa de velas, né? Então, o que é a magia? A magia, ela é uma coisa que você está transformando a sua realidade através da energia da natureza e a sua própria energia. Então, o que acontece? Se nós separarmos todos esses processos que todas as religiões têm, tem muito dessa coisa ritualística também, o batismo. Então, de certa forma, está tudo interligado. Por exemplo, o sinal da cruz, né? Ele é uma forma, assim, se tornou como se fosse um selo de proteção. Então, por mais que a Igreja Católica seja contra esse tipo de prática, de alguma forma tem ali uma certa semelhança em alguns aspectos, né, desses processos e tal. E também nós não podemos nos esquecer das religiões afro-brasileiras, né, que tem muito da magia natural. Muitas pessoas que praticam a magia natural são da Umbanda, do Candomblé. Então, é uma coisa assim muito difundida entre boa parte das religiões, principalmente essas religiões que fogem um pouco do dito comum. Então, toda religião tem muito desses processos ritualísticos, e a Wicca também não é diferente.
ela, assim como outras religiões, tem suas leis, tem seus deuses, tem todo esse dogma, digamos assim, que outras religiões têm. Não sei dizer se dogma seria a palavra mais apropriada, mas tem muita semelhança com outras religiões. Então, nós não podemos estar nos esquecendo de como a magia está relacionada a muitos processos da humanidade mesmo, porque todo esse conhecimento fez com que diversos povos conseguissem ampliar suas terras, conquistar novas terras, né? E crescer. Então, a magia, ela é uma coisa assim presente em todas as sociedades. Se você vê os ameríndios, os indígenas do Brasil, povos de toda a África, todos eles têm a prática da magia natural, de se utilizar de ervas e cristais para estar transformando tudo que eles acharem necessário, né? Então, nós não podemos estar nos esquecendo de como a magia natural ela está também muito ligada às bruxas, que é uma das principais práticas entre as pessoas que se consideram bruxas. Então, também nós não podemos falar sobre a forma como a magia está relacionada à religião, sem nos esquecer de toda a história da magia e os caminhos que ela percorreu, principalmente a repressão que ela teve, né, por volta de 1400. Essa história de Inquisição foi uma coisa que marcou muito e que dividiu muito. Provavelmente muito conhecimento foi perdido, né, devido a isso. Então, é muito difícil a gente falar de magia e religião, de história da magia, sem esquecer desse período extremamente importante. Tem muita gente que busca estudar magia e busca acerca da magia, mas não tem conhecimento de que não é necessário você ter uma religião. Você não é obrigado a fazer parte de nenhuma religião. Tem muita gente que acha que por exemplo, tem muita gente que acha que toda bruxa é Wicca, mas não é toda bruxa que é Wicca. E também não é, por mais que toda Wicca, toda pessoa que seja wicana, se considere bruxo ou bruxa, não necessariamente todos praticam magia. Ou seja, eles cultuam o deus, a deusa, eles fazem os festivais e suas oferendas durante o ano, durante as suas homenagens, durante o início e o fim das estações, mas não necessariamente todos eles praticam magia. E também a bruxaria, ela é uma coisa assim que adquiriu esse nome justamente nessa época, né, da Inquisição. Antes, as pessoas que detinham esse conhecimento, eram conhecidas como feiticeiras e magos. Hoje em dia já mudou isso, né? A gente fala acerca de magas, acerca de feiticeiros. Então, por exemplo, quem é considerado mago é normalmente quem pratica a alta magia, ou então também tem um outro nome que é magista. E a alta magia, ela surgiu ali por volta de 1800, por mais que antes disso as pessoas já tinham conhecimento sobre alquimia, sobre cabala e outras muitas coisas acerca desse assunto, foi o período em que mais se difundiu. E a alta magia, ela era difundida, a alta magia ela era difundida principalmente entre as pessoas consideradas de uma classe social mais alta, né? Então ela era praticada geralmente por essas pessoas, pelos burgueses, e eles eram quem mais detinha esse conhecimento. Tanto é que
chamam quem pratica alquimia. Esses outros tipos de magia, essas pessoas praticavam e eram conhecidas como magistas da alta magia. Tanto é que quem praticava a magia natural era visto como uma baixa magia, justamente por conta dessa diferença social, né? Dessa diferença de classes sociais. Então, a magia, ela é muito uma coisa assim categórica, por assim dizer. A magia, ela é subdividida em vários tipos de prática, né? A magia natural, cabala, alquimia e outras práticas esotéricas que também foram difundidas durante esse período de 1800 e depois, principalmente durante os anos 20, os anos 20 não, perdão, principalmente durante o século 20. Então, justamente por existir todos esses tipos, existem diferentes estudos e há muita diferença entre um e outro, né? E foi graças também às pessoas que ali praticavam alta magia e participavam dos seus grupos, né, de prática, que se difundiu outras práticas esotéricas como reiki, tarô e diversas práticas que vieram do mundo todo. Essas pessoas, elas eram de diversas religiões, muitos eram cristãos, outros também se diziam da Wicca, mas boa parte dos magistas, né, eram filósofos, artistas e pessoas que detinham muito conhecimento sobre matemática, filosofia, química principalmente, física. Então, era realmente uma coisa assim da alta sociedade, por isso o nome alta magia. E muitas dessas práticas, elas, como eu disse, elas vieram de diferentes partes do mundo, né? Então, assim, vários continentes tinham alguma religião que predominava. E dentro da cultura deles, dentro das crenças deles, eles tinham algumas práticas. Então, essas práticas foram adaptadas, né, e difundidas pelo mundo todo, principalmente, principalmente o hinduísmo, o budismo e outras religiões do mundo todo. Uma prática bem conhecida que veio dos povos africanos, que foi herdada dos povos africanos, é o voodoo, que é uma prática que eles acreditam em espíritos que se manifestam, espíritos ancestrais, né? Se manifestam em algum objeto, normalmente algum boneco de diferentes tamanhos que eles criam. Voodoo não é bem isso que a gente conhece, de pegar um bonequinho e espetar o alfinete, não é bem por aí. E existem outras práticas também que nós podemos citar, como o reiki, que não veio dos povos africanos, veio principalmente ali da Índia, veio mais ou menos dessa região. E nós não podemos também nos esquecer de outras regiões, outros continentes, como a Oceania, que também tinham suas crenças que predominavam, tinham inúmeras práticas. Então, realmente foi uma coisa que era presente no mundo todo e se difundiu principalmente durante o século XX, se difundiu principalmente ali pela Europa e pelos Estados Unidos e toda a América do Norte. Também foi uma coisa trazida pelos povos africanos que foram escravizados e vieram para o Brasil. Então, toda a cultura e crença deles, de alguma forma,
mesclou com crenças dos indígenas e tudo isso fez com que surgissem as religiões afro-brasileiras. E essas religiões, eles, além de acreditarem nos seus espíritos protetores, eles detinham muito conhecimento, né, da magia natural, principalmente também por conta dos povos indígenas, né, das práticas de xamanismo, que era uma coisa muito comum entre os indígenas, né? Mas depois que houve a colonização desses povos, os europeus tentaram, de toda forma, de formas até não muito legais, transformar esses povos em cristãos. Então, muito conhecimento se perdeu, muito da cultura e das crenças de inúmeros povos se perdeu, né? Perderam. Bom, é isso hoje. Muito obrigada para quem assistiu. Gratidão. E eu espero vocês na próxima. Nós teremos live toda segunda e quinta. Então, podem estar acompanhando por aqui no Instagram, no Facebook, onde você estiver assistindo. Muito obrigada por estar assistindo, muito obrigada por estar acompanhando, né? Tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.